O Evangelho de Lucas. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo de número 15. O terceiro Evangelho, Mateus, Marcos e Lucas, antes de João. Lucas, capítulo de número 15. Nós vamos ler um texto muito conhecido, mas eu creio que vai ser muito edificante aquilo que Deus vai falar ao seu coração através dessa ministração, dessa pregação. E quero desafiá-lo a você estar muito aberto para aquilo que Deus vai falar contigo. Lucas, capítulo de número 15, eu gostaria que você pudesse focar a partir do versículo de número 11. Lucas 15, a partir do versículo de número 11, até o versículo de número 24. Lucas 15, versículo 11, até o versículo de número 24. Amém? Conseguiram achar? Diz assim a palavra de Deus: Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, de forma irresponsável. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque esse filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Até aqui tá bom. Muito conhecida essa história, todos vocês já devem ter ouvido, seja uma pregação, ou leram, ou algum outro pregador já deve ter ministrado a respeito desse texto, mas eu gostaria de compartilhar com vocês algumas lições de vida de um filho pródigo, baseado na história desse filho pródigo. Gostaria de repartir o seu coração através de uma análise da vida desse personagem bíblico anônimo. Ele não tem um nome aqui, não é uma referência. Na verdade é uma parábola, mas é conhecido comumente como filho pródigo, o filho que se perdeu, o filho que abandonou a casa do pai. E a verdade é que todos nós, ou somos, ou já fomos, em algum momento, filhos pródigos. E é por isso que eu quero analisar a história desse jovem e aprender, juntamente com cada um de vocês, algumas lições importantes que nós podemos extrair dessa história. E eu quero separar elas em alguns temas, para que a gente possa pensar um pouco, a partir daquilo que nós acabamos de ler. A primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é que nós precisamos entender que as circunstâncias, elas são definidas pelas nossas decisões. As circunstâncias, elas são definidas pelas nossas decisões. A vida, ela é o resultado das nossas escolhas. E a vida não muda se as nossas decisões não mudarem junto. Nós não somos coadjuvantes da nossa história, mas nós somos, na verdade, protagonistas, ou seja, atores principais da nossa história. Nós fazemos a história. E a nossa tendência lógica, e sabe disso desde Adão e Eva é assim,
é que nós temos uma fácil tendência de procurar e achar culpados pelas circunstâncias ruins que por vezes temos, quando na verdade nós deveríamos assumir a nossa culpa diante daquilo que acontece. E nisso nós culpamos as pessoas, nisso nós culpamos a Deus, nós culpamos o diabo, culpamos o inimigo. Mas o fato é, e essa história vai nos mostrar, é que nós criamos as nossas próprias circunstâncias. E por mais que algumas coisas que acontecem conosco não são fruto da nossa própria decisão, a vida ela não pode ser vivida sem passar por uma postura e decisão da nossa parte. E é sobre essa decisão que eu quero falar um pouco com vocês. O filho pródigo aqui dessa história, você conhece, vou chover no molhado, vou falar novamente aquilo que você já sabe, mas só para que você não venha se perder no meio de tantas histórias bíblicas. O filho pródigo aqui saiu de casa e depois dele pedir a parte dele na herança, a parte que cabia ele na herança, ele pediu isso para o pai, e a Bíblia não menciona isso, mas cremos que junto com seus amigos, junto com aqueles que o cercavam, com as suas companhias, ele caiu na farra, e ele torrou todo o dinheiro que ele possuía, aquele dinheiro que foi dado pelo pai. E a situação ela ficou crítica, e a cada dia ela passou a piorar, até que chegou um momento que ele chegou literalmente no fundo do poço. E ele chegou ao cúmulo de querer comer a comida dos porcos que ele cuidava. E é importante você entender que cuidar de porcos era, na verdade, o fim da linha para o judeu, porque essa não era uma atividade considerada muito digna entre os judeus. E chegar ao ponto de cuidar dos porcos já era uma coisa muito indigna, mas chegar ao ponto de querer comer a comida dos porcos era o sinal de que ele chegou no fundo do poço. E quando eu falo de transferir culpa, eu gostaria que nós pudéssemos pensar um pouquinho sobre isso, como é que funciona isso na prática. Eu gostaria que você pudesse me emprestar um pouco a sua mente também, para que nós pudéssemos pensar juntos. Vamos imaginar essa história aqui. E como que nós olharíamos para essa história se nós não soubéssemos o final dela? Tenta imaginar então um jovem, ele está imundo, a roupa dele está rasgada, partes estão sujas, ele está lá do lado da lavagem do porco, da comida do porco, da roupa do porco, junto, cuidando daqueles porcos sujos. Vamos imaginar algumas pessoas passando por ali e vamos, pela lógica, fazer aquilo que nós somos campeões de fazer, que é achar o culpado. Então, você não conhece essa história, você está passando, vamos imaginar que você está passando nessa porteira, dessa, entre aspas, fazenda, e tem um jovem, ele está ali numa situação deplorável, ele está sujo, ele está do lado dos porcos sujos também, ele está com cara de desejo, ele está com uma vontade de comer a comida do porco. Vamos imaginar que um político passasse ali. Vamos imaginar um político da oposição passando ali. O que o político da oposição passaria? Ele falaria o quê? Ele falaria o quê? Eu creio que ele falaria o seguinte: a culpa é do governo. Obrigado, Cláudio. A culpa é do governo. E aí, na sua maneira de pensar, ele chegaria a algumas conclusões. Essa situação está acontecendo porque falta educação. Essa situação está acontecendo por causa do grande desemprego que acontece em nossos dias. Porque aqueles que estão investidos de poder não nos representam de modo digno. Ele estaria pensando, um solilóquio, pensando consigo mesmo, como que ele poderia argumentar diante daquela situação. O poder público não está fazendo políticas apropriadas, e por isso estamos aqui diante dessa miséria humana. Isso é culpa do governo. Vamos imaginar uma outra situação, um sindicalista passando. Um sindicalista socialista, passando. O que ele diria? A culpa é do... A culpa é do patrão. A culpa é do patrão que explora. E talvez ele pensaria: isso é resultado da luta das classes. O que acontece? Aí, isso é fruto da opressão feita pelos capitalistas burgueses, latifundiários, sobre essa classe operária, em meio a um sistema, aí tem que botar as palavras apropriadas políticas, em meio a um sistema neoliberal e opressor. Assim falaria um socialista, passando diante desse jovem nessa condição. O que um economista, um jornalista e economista falaria diante dessa situação? Olhando para essa situação, ele chegaria a qual conclusão? A culpa é da globalização. A culpa é da globalização, porque se não fosse a alta do dólar,
se não fosse a crise financeira, se não houvesse essa concorrência desleal dos chineses, isso não teria acontecido. Eles não poupam. E o que acontece? Acontece isso, esse infortúnio aí com a vida desse jovem. Temos aqui os representantes dos psicólogos, mas vamos imaginar o que o psicólogo falaria ao olhar para essa situação. A culpa possivelmente é das suas gerações. Ele com certeza ele é fruto de um descompasso na sua família. Ele é fruto de uma família disfuncional. O seu pai com certeza errou. E obviamente a história prova, né? Ele com certeza, o pai de uma maneira assim irresponsável, deu dinheiro demais para esse rapaz. E ele não sabendo ter maturidade para lidar com esse dinheiro, então ele gastou de forma absoluta e chegou a esse caos, porque é fruto, né, de um passado a ser tratado, trabalhado e curado. O que um fatalista falaria ao passar por aquela situação? Sabe o que é um fatalista? A ideia de que tudo é fruto do destino. Então ele chegaria à conclusão de que esse é o destino. Ele nasceu para ser miserável. Então não há o que ele possa fazer. Mesmo que ele nasceu numa família rica, ele está condicionado fatalisticamente a uma condição de morrer miserável, porque é fatal. É assim, não tem outra coisa a se fazer, o que basta se conformar. O que o incrédulo falaria passando diante daquele jovem? O que ele falaria? Não acredito. Você foi bom. Aquele incrédulo, não é mesmo? Mas o incrédulo em Deus, não em si mesmo ou em qualquer coisa da vida. Ele olharia e ele teria uma prova suficiente para poder argumentar mais em relação à sua incredulidade. Ele falaria basicamente o quê? Está vendo? Está vendo essa situação? Se existe Deus, Deus é culpado dela. E aí começaria a argumentar do seguinte modo: como que um Deus bom, você já deve ter ouvido alguém falar sobre isso, né? Como que um Deus de amor pode permitir que alguém queira comer a comida dos porcos? Como que pode um Deus que ama não se compadecer de um homem sofredor, um jovem, com todo o futuro brilhante pela frente? Agora deixa eu fazer a pergunta: qual desses está certo? Obrigado, Marcelo. Nenhum. Por quê? Não só por isso que ninguém fez nada, porque a condição desse jovem não é nenhuma dessas. Pode até passar por um pouco de tudo isso que eu falei, mas a fonte da desgraça da vida desse jovem e da circunstância que ele vive é quem? Ele mesmo. Por quê? Porque as circunstâncias da vida dele são frutos da sua própria escolha. Segunda coisa que eu queria falar com vocês, essa é a primeira, de que nós somos frutos das nossas escolhas, que as circunstâncias à nossa volta, elas são consequências e são colheitas de semeaduras que nós fizemos, diante de possibilidades que nós tínhamos de escolher melhor e não escolhemos. E para que elas possam mudar, nós precisamos mudar a nossa decisão e a nossa escolha. A outra coisa, eu quero recitar uma palavra que a minha mãe sempre falava, e a mãe dela também falava, e a mãe da mãe dela também falava, e a minha tataravó também falava, que é a frase: diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és. Deixa eu falar uma coisa muito importante para que você possa entender. São princípios, são lições de vida de um filho pródigo. A sua vida, ela depende das pessoas que você permite conviver na sua história. Talvez você pense: não é assim. Eu vou dizer para você que é assim. Não há relacionamento neutro. Não há. Não há como nós nos relacionamos com os outros de forma neutra e nem os outros se relacionar de forma neutra conosco. Sempre nós vamos precisar fazer uma pergunta. E a pergunta mais importante no que se trata em relacionamento humano, em relacionamento interpessoal, ou seja, entre pessoas, é a pergunta: o que esse relacionamento acrescenta na minha vida? Por quê, pastor? Porque ou o relacionamento acrescenta, ou ele subtrai, destrói, tira, arranca. Não tem outra maneira de lidar. Porque quando nós nos relacionamos, nós nos influenciamos. E quando nós nos relacionamos, nós mudamos. As mudanças em nossa vida passam também pelas escolhas com quem nos relacionamos. E por que eu falo isso? Porque apesar da Bíblia não deixar claramente dito que os amigos interferiram nessa escolha e na caminhada dele até a desgraça, da sua ruína, da sua vida,
eu tenho absoluta certeza que esse jovem, pense na expressão jovem, ele possivelmente, não está dito, é uma conjectura minha, um pensamento próprio, mas eu creio que ele foi levado a uma decisão equivocada, também muito fruto das amizades que ele teve, dos relacionamentos que ele nutriu, e que acabaram influenciando ele a pensar que melhor seria estar fora e não dentro, estar no mundo e não na casa do Pai. E o resultado disso foi terrível. E por que eu estou falando isso? Porque existem pessoas, meus queridos amados irmãos, que são perigosas. Existe, pastor, sim. E as pessoas mais perigosas são aquelas que podem nos levar a perder o temor a Deus. As pessoas mais perigosas para que você se relacione com ela, e que você deve evitar, é aquelas pessoas que te fazem olhar para o pecado como se o pecado não fosse grave, que diminuem a força do pecado, ou tentam na verdade chamar pecado de outro nome que não seja de fato pecado. São pessoas que não têm temor a Deus e tentam de algum modo influenciar pela sua falta de temor os outros à sua volta. E se de algum modo, por mais que você tenha nascido na casa do Pai, que você seja de uma família como essa aqui, você pode ser muito tentado a sair de tudo isso que Deus te deu, por causa de uma influência negativa, fruto de um relacionamento que não deveria acontecer. O nosso crescimento espiritual depende das pessoas com quem nós nos relacionamos, querido. É assim. O princípio é simples. Abismo chama abismo. Pessoas abismadas chamam outras. Você já parou para pensar que isso é uma coisa assim normal de acontecer? E só quebra essa lógica quando alguém decide já não se juntar com outros no seu mesmo abismo, mas saem desse lugar, dessa zona de abismo e vão até uma condição nova, e aí começa uma alteração, começa uma mudança. Mas pela lógica, um abismo chama o outro, se atrai. Na física os opostos se atraem, mas os relacionamentos nós nos aproximamos por afinidade. É o contrário da física nesse sentido. Então, os críticos se aproximam dos críticos, os murmuradores se aproximam dos murmuradores, os depressivos se aproximam dos depressivos, os endemoniados se aproximam dos endemoniados, e assim por diante. É uma lógica. E quando que cessa isso? Quando eu tenho discernimento. Pastor, não estou entendendo o que você quer falar. Eu quero dizer que quando Deus quer te abençoar, o que Ele faz? Quando Deus quer te abençoar, o que Ele faz? Ele envia o que para você? Um passarinho? Um elefante? Uma girafa? Uma carta para o correio? O que Ele manda para você para te abençoar? Uma pessoa. Quando Deus quer te abençoar, Ele coloca uma pessoa na sua vida para te abençoar. E quando Satanás quer te amaldiçoar, o que Ele faz? Envia o passarinho? O elefante? A girafa? Uma carta para o correio? Ele manda pessoas. Simples assim, pastor. Simples assim. Por isso que uma das coisas mais importantes que nós temos que ter é discernimento espiritual. Para tudo. Inclusive para o modo como nós nos relacionamos. Porque sem discernimento, nós não vamos ter crescimento. Vem as palavras que eu gosto, assim, essas frases assim, né? Que são rima. Viu? Pegou aí? Sem discernimento, nós não temos crescimento. Já a bateria para fazer assim. Faltou a bateria para poder fazer esse momento. Pastor, qual é o valor de um relacionamento? Porque eu posso entender se vale a pena continuar ou sair dele. Simples, o valor de um relacionamento, ele é medido pela contribuição que essa pessoa faz no propósito da sua vida. Não entendi. Como assim? Nas suas prioridades. Você tem que estar seguro das suas prioridades. Se você não tem prioridade alguma, então você vai ser conduzido por qualquer um. Mas se você está seguro das suas prioridades, você permite ou não entrar na sua vida as pessoas de acordo com essas prioridades. Porque se você não está seguro das suas prioridades, as pessoas vão implementar as delas na sua vida. E você vai ser mudado, você vai ser transformado nessa história. Então o valor de um relacionamento é medido justamente pela contribuição que as pessoas têm em função das suas prioridades. Por exemplo, qual que é a prioridade máxima da sua história? Quem que é a sua prioridade máxima? Jesus. Aleluia, glória a Deus, que é isso, que bom. Então é por isso que você se relaciona com os crentes, não é mesmo? É assim.
É por isso que nós congregamos, é por isso que nós temos comunhão, é por isso que você vai na célula, é por isso que você tem um discipulador, é por isso que você tem discípulos, é por isso que você vem a um culto de celebração, é por isso que você vem na vigília, é por isso que você vem no Tadel. Por quê? Porque você descobriu que você precisa estar junto a pessoas que têm prioridades como você tem. É assim que funciona. E aí você dá vazão a isso. Você permite que essas pessoas entrem na sua vida e mudem, alterem coisas na sua vida. Por quê? Porque você valoriza o temor a Deus que tem no coração delas. Agora vamos pensar o contrário. Se a sua prioridade é de Deus e pessoas que não têm temor a Deus se aproximam de você e conseguem entrar e conseguem até mesmo ter influência sobre você, o que vai acontecer isso com o passar do tempo? Elas vão te levar para a ruína, elas vão te levar para o buraco. Pastor, não é para mais se relacionar com ninguém? Não. Nós precisamos entender que o chamado de Deus é para nos relacionarmos com as pessoas do mundo, mas com qual finalidade? Para que nós possamos influenciá-las, para que nós possamos ministrar sobre a real e mais importante prioridade que elas podem ter na vida, que é Jesus. Agora, o inverso não dá certo. Quando o mundo influencia o crente, quem ganha? O mundo. É assim. A força de atração do mundo parece tão tentadora para homens e mulheres carnais que fazem com que eles possam sair da presença de Deus. Então, esteja muito atento às pessoas que te cercam. Aqueles amigos dessa história que eu estou mencionando, desse jovem, eu creio que eles estavam ali para ajudar ele a gastar o dinheiro. Mas onde eles estavam quando ele estava querendo a comida do porco? Só está ele lá. Quando o socialista passou na frente, o economista passou na frente, o psicólogo passou na frente, eles estavam procurando outro que tinha uma herança, que também fez a bobagem de desconstruir a sua vida. Eles estavam procurando um outro. Isso é importante nós entendermos. Parece tão fácil de compreender, mas no dia a dia precisamos fazer decisões em relação com quem nós nos relacionamos. Terceira coisa que eu quero falar, terceira lição de vida que nós podemos aprender com esse filho pródigo é: a vida começa a mudar quando nós somos intolerantes com a mediocridade. Deixa eu traduzir isso, porque essa é uma frase muito grande, né? A vida ela começa a mudar quando nós dizemos chega para a mediocridade. Enquanto a mediocridade for amiga, a vida continua igual. Entendeu? Enquanto eu me contento com a miséria, ela se faz minha amiga, ela me domina, eu me torno igual a ela, ela me influencia. O dia que eu abro mão de ser amigo da miséria, o dia que eu abro mão de ser amigo da mediocridade, a minha vida começa a mudar. É decisão, pastor? Sim, é decisão. O filho pródigo, pensa comigo, ele não teria desejado voltar para casa se ele não tivesse desejado comer a comida do porco. Já parou para pensar sobre isso? Porque enquanto ele estava comendo outras coisas, ele não pensou nisso. Mas o dia que ele desejou comer a comida do porco, caiu a ficha. Talvez você pense, pastor, mas tem que chegar a querer comer a comida do porco? Não, graças a Deus, não. Mas tem pessoas que têm uma tolerância à mediocridade de uma forma impressionante. Tem pessoas que toleram demais uma vida ruim. Tem pessoas que são conformadas com o ruim. O emprego está ruim, o casamento está ruim, a história está ruim, a saúde está ruim, está tudo ruim. Mas na prática, no coração dessa pessoa, é assim mesmo. É bom, né? Fazer o quê? É a vida. Ela é sofrida. A primeira condição para que a gente possa receber algo novo de Deus, eu sei que talvez teríamos outra palavra para poder colocar, mas eu vou chamar assim, é ter um santo inconformismo com o presente ruim que estamos vivendo. É alimentar uma gloriosa expectativa de que as coisas podem ser diferentes nas mãos de Deus. E que nós desejamos isso. E quando a gente começa a desejar, sabe o que acontece? Nós atraímos o olhar do Pai para nós. Começa assim. Quando nós dizemos assim, basta! Pare de sofrer!
nós dizemos assim, eu não quero mais sofrer, quando nós falamos, eu não quero mais essa vida ruim, nós estamos começando a permitir que o Espírito Santo possa mudar a nossa história. É assim, pastor? É assim. Eu nunca vi mudança séria e permanente na vida de alguém que estava acomodado com a vida ruim. Somente os desesperados por viver uma vida melhor tiveram uma mudança drástica em suas vidas. Esse jovem, ele não se conformou em viver o resto da sua vida sendo porqueiro. Então, uma porcaria. Tá, literalmente quase comendo a comida do porco. Literalmente uma porcaria. Mas o que aconteceu? Mesmo ele sabendo que ele é responsável por essa situação, ao invés de transferir culpa, ele preferiu confiar no amor do pai. E ele preferiu voltar para a casa do pai. Se eu tivesse acomodado ali, ele não teria voltado, ele teria ficado naquela condição pro resto da vida, mas havia um desejo de sair daquela zona. E talvez o que eu vou falar com você seja muito estranho, mas a miséria, existe na miséria uma zona de conforto, por estranho que possa parecer. E mudar envolve sair da zona miserável de conforto. E sabe por que a gente não gosta de sair da zona miserável de conforto? Porque mudança dói. Toda mudança, ela vem acompanhada de crise. Samuel que diga. Toda mudança vem acompanhada de perda. Samuel que diga. Toda mudança vem acompanhada de pressão. Porque mudança é assim. Mas nós não crescemos e não mudamos. Essa é uma coisa que eu também aprendi. Minha mãe uma vez falou, e é verdade, crescer dói. Ela aprendeu com outra mãe, que um dia levou seu filho no médico, porque ele estava com dores. O médico perguntou o que estava acontecendo, ele tentou explicar. Depois de check-up geral, chegou a uma constatação que não tinha absolutamente nada. E o médico, de forma muito sábia, olhou para ele e falou assim: filho, desculpa te falar um negócio, mas crescer dói. E ela voltou para casa com esse diagnóstico médico de que crescer dói, e é normal. E é verdade, crescer dói, porque crescer envolve mudar. Crescer envolve amadurecer, crescer envolve sair de uma condição de infantilidade, sair de uma condição de pequeno e se transformar em algo grande. Então nós somos esticados para crescer. E quando você estica algo, você está mudando a condição original. Está comigo? Amém? Amém? Glória a Deus. Por que eu estou falando isso, querido? Porque quem só gosta de prazer e quem só gosta de conforto vai ter muita dificuldade de avançar na vida. E vai ter muita dificuldade de avançar em Deus também. A perda, ela levou esse jovem a querer mudar. Quando ele perdeu, ele quis mudar. Enquanto ele tinha, ele achava que dava conta. Quando ele perdia o playboy, então aí que ele começou a querer uma mudança. E sabe que eu creio, por meio dessa palavra, que a perda, ela é a cura mais rápida para a ingratidão. Desculpa aí. Mas a perda, ela é a cura mais rápida para a ingratidão. Enquanto o ingrato tem, não muda. Mas quando o ingrato perde, aí não tem orgulho que resista. Foi o caso desse jovem. Só depois de ele perder tudo foi que ele percebeu o valor daquilo que ele tinha perdido. Porque ele não conseguia entender o valor daquilo que ele tinha até perder tudo. E aí então, quando ele perdeu tudo, ele automaticamente começou a considerar o valor do pai, o valor da casa do pai, a tal ponto que desejou até mesmo ser tratado como um simples empregado, para poder desfrutar daquele lugar tão maravilhoso. Talvez você pense assim: pastor, eu estou entendendo, mas como é que acontece essa mudança? O que tem que acontecer? Eu creio que eu cheguei a uma constatação aqui. O que você vê determina o que você sente. O que você sente determina o que você faz. E o que você faz determina o que você é. Então, tudo começa a mudar quando nós passamos a mudar o modo como nós vemos. Quando muda a maneira que eu vejo, começa a mudança toda a acontecer em minha vida. Não entendi nada, pastor. Isso é bíblico? É.
quando você começa a ver a sua vida do modo como Deus planejou a sua vida, quando você começa a se ver de uma perspectiva divina, quando você começa a se ver em Cristo, quando você começa a se ver numa nova realidade que Deus tem para você, a fé, ela começa a transformar tudo numa nova condição, até que ao final você se transforma numa nova pessoa. Começa a mudança de ver, você começa a sentir, depois que você sente, você começa a mudar aquilo que você faz, e aí então você se transforma numa nova realidade. Isso é o que acontece. Por que eu falo isso? Porque eu olho para essa história, e esse jovem, ele está sentado olhando a alfarroba de porco querendo comer. Ele está diante de uma visão física de desejo, e quando ele bate no fundo do poço, ele fala, chega! E aí então o que acontece? O que aconteceu dentro dele naquele momento? Ele começou a resgatar uma visão. E qual que foi a visão que ele resgatou? Dele desfrutando da casa do pai. E agora ele já não se via mais sentado junto aos porcos, mas ele começou a ver o que ele poderia ser. Ele começou a ver aquilo que ele era e aquilo que o pai tinha para ele. Eu sei que nessa palavra mostra uma coisa que eu vejo na vida de todos nós, que é a nossa incapacidade de ver o todo, porque há uma limitação nessa visão, fruto do pecado, fruto da história, mas Deus sempre nos dá quase uma fagulha de fé suficiente para que a história possa mudar, porque quando ele se olha em Deus, ou no Pai, ele não se vê como um filho merecedor de todo carinho e apreço, mas ele se vê na condição de estar naquele lugar. É só o que ele se vê. E se vê como um simples empregado. Mas aquela pequena fagulha, vou chamar de luz, aquela pequena luz, ela foi suficientemente poderosa para fazer com que ele pudesse sair daquela condição miserável e desejar avançar para o seu destino, avançar para a vontade do Pai, para a vida dele, que era o retorno e a restituição de tudo aquilo que ele havia perdido. Sabe o que eu entendo? Que nós vamos ficar dando voltas assim, voltas, até nos enrolar como num microfone com um fio. Intermináveis voltas nós vamos dar, a não ser que nós passemos a perceber aquilo que nós podemos ser em Deus, até que nós tenhamos uma visão daquilo que nós podemos ser em Deus. Enquanto não houver uma revelação, essa é a visão, daquilo que eu sou em Deus, daquilo que você é em Deus, nós vamos ficar interminavelmente dando voltas, e não necessariamente saindo do lugar e avançando. Quarta coisa que eu aprendo nessa história é de que isso é maravilhoso. Isso, depois que eu falar, você precisa dar pelo menos um glória a Deus, um mínimo. Se você quiser acompanhar com aleluia também pode. Que é, Deus nunca consulta o seu passado para determinar o seu futuro. Aleluia! Acho que agora você pode dar uma glória a Deus, que você sabe o que você fez no sábado passado. Essa história aqui, que tem uma referência ao Pai espiritual, o Pai, nosso Pai, o Abba Pai. E o Pai, ele não determinou o futuro desse jovem com base nas decisões do passado erradas que ele fez. Ele não determinou o futuro desse jovem na base dos erros do filho, nas orgias que ele fazia com os amigos, mas ele determinou com base no quê? Com base numa nova postura, numa nova decisão que esse filho teve. Isso eu acho maravilhoso. Esse é o poder da decisão. Esse é o poder da decisão que muda. O pai estava disposto a levar em consideração a nova decisão em detrimento da velha. O pai levou em consideração a nova decisão e abandonou as decisões erradas que o filho tinha tomado antes. Por isso eu quero te falar uma coisa muito maravilhosa. Você não pode e nem deve ficar preso ao seu passado, como se o projeto de Deus dependesse e fosse condicionado por ele. Porque Deus, Ele de fato, Ele não está interessado nisso, poder pensar sobre a sua vida. E você precisa ter essa noção. Você precisa de fato, vou falar isso, jogar fora toda a culpa, para que você possa receber o completo perdão do Pai. Você não vai receber o completo perdão do Pai enquanto você não jogar fora toda a culpa. Não é uma coisa que está ligada à outra. Sim, o perdão já foi dado, mas eu tenho que receber. Eu só recebo quando eu pego a culpa e falo, sai culpa em nome de Jesus.
E aí então o perdão se manifesta. A parte do pai é garantida, mas o filho precisa aceitar. O carinho do pai é garantido, mas o filho precisa receber. O amor do pai é garantido, mas o filho precisa dizer: eu quero. E eu creio que essa passagem ela é maravilhosa, porque tenta imaginar esse filho pródigo. Ele está numa condição de imerecedor. Você consegue perceber esse texto? Ele está lá pensando: eu não mereço, eu fiz uma coisa absurda, eu pequei contra o pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra a terra, já não sou digno de ser chamado como filho, me aceite na condição de um simples empregado. Se ele permanecesse nessa condição diante do pai, ele iria ferir o coração do pai. E eu creio que muitos pródigos, e por isso que eu falei que é possível que nós sejamos pródigos, ou no mínimo nós já fomos pródigos, mas é possível que tenham pródigos aqui. O que é um pródigo nesse sentido, pastor? Muitos pródigos, eles rejeitam a festa do pai, porque eles estão aprisionados em não esquecer um passado que os condena. O pai está pronto da festa, mas o filho está mais interessado no tumulto que ele mesmo fez, do que em receber o amor do pai. Você está entendendo o que eu estou falando? Está muito complicada a minha frase? Está tranquilo? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. A gente tem uma maneira que a gente acha justa, mas que é absolutamente injusta, e eu já vou explicar o porquê, que é pensar assim: pai, mas nenhuma puniçãozinha? Não, eu não consigo acreditar que eu não vou ter nenhuma repreensãozinha, eu não vou receber nenhuma dura, nem corretivo, você não vai me colocar de castigo, não vai bater em mim. A gente tem uma séria ideia de que isso é justo. E eu queria dizer para você que isso é injusto. E daí você pensa assim: não entendo por quê. Simples. O pai seria muito injusto de punir duas vezes o mesmo erro. Ele já puniu todo o erro, uma única vez, em Jesus. Jesus ele foi completamente punido para que nós pudéssemos ser aliviados. Jesus tomou sobre ele o castigo. Lembra do castigo que a gente errava com o papai e a mamãe? Papai e a mamãe nos colocavam de castigo? Pois é, Jesus tomou o castigo. E sobre ele veio todo o juízo em função do pecado meu e seu. Ele já foi punido. Ele levou sobre ele todas as nossas enfermidades e todas as nossas dores que nós deveríamos apanhar, para que nós pudéssemos desfrutar da justiça de Cristo. E essa é a justiça de Cristo. Isso que eu acabei de falar é uma explicação da justiça de Deus que está sobre a sua vida. Você foi justificado em Cristo. Sabe o que significa isso? Você foi inocentado por causa que Ele recebeu toda a condenação. Sabe o nome disso, querido? Amor do Pai. Obrigado, Marcelo, por ter se antecipado. Amor do Pai. E sabe o que o amor do Pai é? Ele é absolutamente constrangedor. Não tem como ficar duro. Você pode ser um Deutschland. Você pode ser germânico. Você não conseguirá ficar indiferente quando você tiver uma revelação do amor do Pai. Porque o amor do Pai nos constrange. Simplesmente pensar que Jesus apanhou em meu favor, morreu em meu favor, para que eu pudesse estar aqui, desfrutando de tudo que eu tenho. Que amor é esse? Você consegue entender isso, querido? Seu coração está aberto para ter uma revelação do amor do Pai. Por que está falando de tudo isso, pastor? Porque eu quero dizer que Deus ele não consulta o seu passado para determinar o seu futuro. Deus não está de cara amarrada para você, bravo, com um chicote na mão, a fim de te bater. Ele já bateu em Jesus, é o tempo da graça, o tempo do favor. Ele te ama, te quer bem. Ele te ama muito, 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 muito. Eu sei que muitos ficariam desconfortáveis diante disso que eu falei, porque a gente tem uma certa ideia de que precisamos punir os outros e a nós mesmos.
Só que esse chicotinho, Paulo falou que era como esterco, não vale nada. Isso é a justiça do homem, é trapo de imundície. Esse conhecimento da lógica da justiça não vale nada para Deus, porque Deus já puniu totalmente a Cristo em nosso favor, para que através da sua morte nós tivéssemos vida, através da sua punição nós pudéssemos desfrutar da sua graça. Ai, que maravilha falar isso, meu coração se enche de esperança. Mas eu quero falar outra coisa também para você, antes de nós terminarmos essa mensagem, mais duas coisinhas ainda. O principal ponto de entrada de Satanás em sua vida é sempre através de alguém próximo a você. Veja bem, entenda o que está acontecendo aqui. Essa história não avança, nós ainda não entendemos tudo o que acontece entre os relacionamentos. Ela é bem simplificada, mas eu quero que você entenda, que é interessante você entender que o ataque de Satanás, diante dessa expressão de graça do Pai, foi justamente no irmão pródigo, pelo irmão não pródigo, mas que era pródigo de coração. Muito complicado o que você falou, pastor, me explica direitinho. Que ataque que tem Satanás nessa história, senão através da própria família ali, através do próprio irmão que não aceitou essa condição. O inimigo, queridos, sempre vai tentar nos atingir através de alguém próximo de nós, e aqui é o próprio irmão. Então nós precisamos estar muito atentos às pessoas que nos cercam. Eu falo mais uma vez sobre isso. Pois o diabo sempre vai tentar nos atingir através de pessoas próximas. Por quê? Porque os distantes não nos atingem. Os distantes são muito distantes. Se alguém passar correndo e fazer uma ofensa contra você, você está de ombros, tá? Beijinho no ombro até. Mas se alguém da sua casa, dói. Se alguém próximo, dói. Por isso nós temos que ter muita atenção em relação a isso. O irmão do filho pródigo, ele é como muitos crentes que não entendem a graça de Deus. Por quê? Porque a mente de um irmão mais velho é uma mente de meritocracia. Hã? Meritocracia. Essa política do mérito, essa ideia do mérito que vale. Então, pensa bem, que mérito tem esse irmão que saiu de casa e jogou tudo fora, tudo a perder, de ter alguma coisa de volta? O que ele fez para merecer isso? Nada. É exatamente isso. Essas pessoas, aqui representadas pelo irmão mais velho, são pessoas que teimam em nos olhar sempre em função de um passado que nos condenou um dia, mas que já não condena mais porque foi apagado em Cristo Jesus. Você conhece pessoas que sempre olham para você e elas não conseguem entender que você mudou, de que você é uma nova criatura em Cristo, de que você é um crente cheio do Espírito Santo. Elas temem olhar para você sempre como o alcoólatra, o adúltero, o pornógrafo, o homossexual. Sempre olha para você em função de um passado que condenava. Mas Deus não olha para você em função do passado que te condenava. Deus não tem isso como base. A base de Deus é a graça. Eu quero falar, para terminar, de que a bênção não é para quem merece, mas é para quem confia na graça de Deus. Glória a Deus. Para muitos aqui, para muitos de nós, para muitas pessoas, é difícil a gente imaginar que Deus ele pode se alegrar conosco. Acho que talvez essa é uma das maiores revelações que a gente pode ter na vida cristã. É um dia chegar à conclusão que Deus não está de cara amarrada para a gente, mas Deus está com um sorriso expresso no rosto, na nossa linguagem humana, é óbvio. Porque Deus está alegre, e Deus ele quer celebrar, Deus ele quer fazer festa, por causa de mim. Você consegue entender isso, querido? Isso é muito importante. A palavra aqui, ela deixa muito claro isso. Eu poderia recitar uma outra, de Sofonias, um livro não muito conhecido, capítulo 3, versículo 17, que diz assim, ó: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor e regozijar-se-á em ti com júbilo. Esse versículo fala de um Deus que faz festa. Deus é festeiro também. Deus que faz festa por sua causa, por minha causa. Interessante, ó. O filho, o que ele queria? Ele quer trabalhar. Eita Deus. Mas o pai, ele quer festejar. Ei, coisa boa.
Isso é interessante, querido. Às vezes a gente acha que trabalhar para Deus é quase como compensar o amor. Nunca conseguiremos. Você pode fazer tudo, pregar, expulsar demônio, profetizar, se transformar no bem-vindo da nova geração. Ou não. Você pode ser um cara muito conhecido. Isso nunca vai pagar tamanho amor. Isso nunca vai compensar tamanho amor. Ninguém merecia menos. Ninguém merecia menos uma festa do que aquele jovem ali. Ele fez tudo para merecer uma condenação, uma punição. Mas ao invés de receber uma condenação ou punição, o que ele recebeu? Bênção. Por quê? Porque a bênção não é para quem merece, mas é para quem confia na graça do Pai. Ele acreditou na graça do Pai quando ele resolveu voltar para casa. E a bênção não é por causa do comportamento bonzinho dele, porque ele não tinha comportamento nenhum bonzinho, não era merecedor de nada, mas é porque ele confiou na promessa e na palavra e na graça do Pai. Amém, querido? Amém. Queria repartir essas lições de vida através desse filho pródigo ao seu coração, para que você possa ter essas revelações, esses princípios norteando a sua vida, para que nunca você venha se afastar do Pai, da presença do Pai, da casa do Pai. Mas se de repente alguma coisa acontecer que você venha a trilhar esse caminho, que você possa ter todos esses princípios para que possa te fazer voltar, que você possa permanecer, que você possa crescer em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar ao Pai. Papai, Tu és o mesmo Pai dessa história. Quem contou essa parábola foi Jesus, e Ele se referiu ao Senhor. Tu és o nosso Pai, Tu és o Abba, Pai. Tu és um Deus que nos ama com amor eterno, com amor imutável. E o Senhor não nos ama por causa que nós somos merecedores, mas o Senhor nos ama porque o Senhor decidiu nos amar. E nós podemos receber tudo do Senhor na medida que nós recebemos a Tua graça e confiamos nela. Nós nessa noite ouvimos, Pai, muita coisa importante. Talvez a coisa mais gloriosa é saber que o Senhor não olha para o nosso passado para determinar o nosso futuro. Mas a base do Teu relacionamento conosco é em função de uma decisão que nós tivemos. E a base é em função do Teu grande amor para conosco. Eu quero clamar, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa levantar o caído nessa noite. Que o Senhor levante o abatido. Que no meio do seu abatimento, que no meio da sua prostração, que no meio da ruína que talvez alguém esteja vivendo aqui, que essa pessoa, que esse irmão, que essa irmã possa ver com os teus olhos, que uma visão possa vir, que possa determinar o começo de uma nova caminhada. Nós ouvimos, Senhor Deus, que tudo começa em ver. Aquilo que nós vemos determina o que nós sentimos, o que sentimos determina o que nós fazemos, o que nós fazemos determina aquilo que nós somos. Mas tudo começa em função daquilo que vemos. Senhor, traga uma revelação de quem nós somos em Ti. Abra os nossos olhos espirituais para que nós possamos descobrir quem nós somos em Ti. Gere fé em nosso coração, mesmo que nós estejamos diante dos porcos, mesmo que nós estejamos talvez diante das alfarrobas querendo comê-las. Gere fé em nosso coração. Não nos permita conformar com a mediocridade, mas que nós possamos sair dessa zona de conforto da mediocridade, que nós sejamos intolerantes com a mediocridade, e que nós possamos querer mudança, que nós possamos ir na direção dos Teus braços de amor. E como é bom saber, Senhor, nessa palavra, que a história fala que aqui era um pai, era um Senhor. E nós sabemos que no contexto judaico, um homem, um idoso, ele não corre por qualquer razão. A coisa mais incomum é ver um senhor idoso correndo. Mas nessa história, o pai correu. E o pai correu de encontro ao filho. Ele foi ao encontro do filho. Ele foi aonde o filho estava, porque ele não se aguentou de compaixão. Ele não se aguentou de tanto amor. Senhor, é bom saber que o Senhor corre em nossa direção também. O Senhor não apenas nos vê correndo na sua direção, mas o Senhor corre em nossa direção. Tua palavra se cumpre quando o Senhor fala: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós outros.
Buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes todo o vosso coração. Senhor, nós queremos mudança de vida, Senhor. Nós queremos o Teu toque de glória. Nós queremos a restituição daquilo que foi tomado, fruto da nossa própria escolha errada. Nós queremos, Senhor Deus, que o Senhor nos aceite e nos reconheça como filhos legítimos diante do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, Pai, a vida de cada um aqui. Que essa palavra possa repercutir no coração de cada um aqui. Que o Senhor possa nos abençoar nessa semana que está começando hoje. Que seja uma semana poderosa. Que seja uma semana de graça e de muito favor do Senhor sobre nossas vidas. Que a Tua bênção esteja sobre nós. Que a Tua graça, a Tua glória, o Teu poder esteja sobre nossas vidas. Que o Senhor nos guarde em meio ao nosso caminho. Que nosso caminho, na verdade, seja escolhido para viver o Teu caminho. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.